Fala nação, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos reagir à mídia palmeirense falando sobre a vitória do Flamengo fora de casa pela segunda rodada do Brasileirão, que ganhou sobre o time do Vitória lá no Barradão, em Salvador, por 2-1 com o gol de Arrascaeta e de Bruno Henrique. Tem palmeirense comparando Felipe Luiz com Jorge Jesus e Abel Ferreira. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então fica conosco até o final. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações e curte esse vídeo. Sem mais, vamos para o corte. O Flamengo venceu o Vitória, uma vitória que foi importante para os caras que tinham também empatado no primeiro jogo contra o Internacional. Começaram com o primeiro jogo difícil também, assim como o Palmeiras começou contra o Botafogo. Os jogos foram no mesmo horário, eu não assisti os jogos, mas eu vi os gols depois e, mano, que belo lance, né, com um belo gol ali do Arrascaeta, mostrando que mesmo com a questão física, às vezes um pouco comprometida, não estando 100%, o Arrascaeta, cara, na minha opinião, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Só que fisicamente, ele, infelizmente, tem as suas limitações. Eu acho até que ele teria muito mercado dentro da Europa, em clubes ali de primeira prateleira, pela qualidade que ele tem. Ele é um jogador com muita qualidade, é um jogador inteligente. Ele é aquele cara que tem qualidade e também é inteligente. Só que a questão física realmente acaba comprometendo um pouco as temporadas que ele faz. E até o Felipe Luiz, entendendo isso, tem uma estratégia diferente para que ele sempre consiga ser aproveitado dentro da equipe do Flamengo, né? O técnico até falou sobre isso na coletiva. Aquele jogador que, se ele tiver fisicamente 100%, ele se torna um jogador muito letal, muito perigoso mesmo, e tem uma categoria absurda, né? Pô, aquele gol meio de biquinho que ele fez ontem, em uma jogada individual, sozinho, faz o gol ali com um chute perfeito o chute dele. Além disso, o Felipe Luiz na coletiva também falou sobre uma expectativa de retorno do Pedro. Então existe a expectativa para que o Pedro retorne na Libertadores no meio da semana, na quarta-feira. Obviamente que o Felipe Luiz, ele não garantiu, ele não cravou isso. Existe a necessidade sim de uma consulta, de uma conversa com o departamento médico para saber sobre as condições do atleta, mas os torcedores do Flamengo estão muito ansiosos por ver o Pedro de novo. Até porque a equipe do Flamengo, ela é uma equipe que cria muitas oportunidades, mas não tem convertido essas oportunidades. O técnico Felipe Luiz até falou sobre isso na coletiva. E eu gosto do Felipe Luiz por causa disso. Eu acho que ele é um cara sensato, coerente, que traz as justificativas para o torcedor, que é claro com o seu torcedor, e ele fala, ó, a gente precisa melhorar o terceiro bloco. É o terceiro bloco que precisa melhorar. E ele já vem falando isso em várias coletivas. Ele vem batendo nessa tecla. Ele é muito claro quando ele fala que o time precisa converter melhor, que ele tem estado feliz com os resultados, a equipe tem entregado muito, o time tem conseguido vitórias heróicas, como ele classificou a vitória de ontem, mas que é necessário a melhora ali na conversão em gols. Porque o Flamengo cria muito e acaba, consequentemente, errando muito também. E uma hora, esses erros podem comprometer. Ontem mesmo estava 1-0, né, com o gol do Arrascaeta. E aí o Vitória, numa bola que foi desviada ali, empatou. Aí o Bruno Henrique vai lá e faz o gol, quase terminando o jogo, bem próximo, né, encaminhando para o fim da partida, faz o gol, que acaba salvando os 3 pontos do Flamengo. Então é justamente nesse ponto de você converter as chances, né, porque o Flamengo criou inúmeras chances antes de tudo isso acontecer, antes do gol do Vitória em si. E uma marca importante também que o treinador do Flamengo está prestes a conseguir é chegar ao mesmo número de invencibilidade ou até ultrapassar o Jorge Jesus. Isso porque, desde que assumiu o Flamengo, o Felipe Luiz, ele tem apenas uma derrota. E muita gente vai falar assim, mas teve o campeonato estadual, que é um nível inferior. Mas o Felipe Luiz, ele assumiu a equipe ainda no restante da temporada passada. Inclusive disputando finais na Copa do Brasil, disputando jogos importantes no Campeonato Brasileiro e também disputando aí, Supercopa contra o campeão
da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, que foi o Botafogo. Então teve jogos importantes que o Felipe Luiz fez sim, disputou sim. 27 jogos de invencibilidade, que é o que ele tem atualmente, é um número extremamente alto. E só para vocês terem uma ideia de comparação, eu não estou comparando os trabalhos dos dois, tá? Pelo amor de Deus. Até porque o Abel, ele tem 5 temporadas já no futebol brasileiro. Mas eu comparo alguns números focais, alguns pontos focais, como por exemplo o Abel. O Abel teve 20 jogos de invencibilidade. Foi o maior número que o técnico do Palmeiras conseguiu até hoje. Entre o Palmeiras jogando bem, jogando mal, conseguindo às vezes vitórias na Bacia das Almas, o Abel ele conseguiu 20 jogos de invencibilidade. O Felipe Luiz ele chega a 27 jogos. Obviamente que o Abel tem uma carga de títulos muito grande. Não adianta você só ter invencibilidade e aí chega, sei lá, numas oitavas de finais de Libertadores, de Copa do Brasil, você é eliminado. Pronto, acabou a tua invencibilidade e ela não adiantou pra muita coisa, porque te eliminou de competições importantes. Mas é um número interessante a você alcançar, que vai trazendo consistência ao elenco. Vocês lembram quando o pessoal falava que o Abel tinha o pacto lá? Vocês lembram dessa brincadeira do pacto? Por quê? Justamente por causa dessa consistência entre jogar bem e jogar mal, mas sair com resultado positivo. É isso que o Abel busca de novo no Palmeiras. É por isso que tanta gente está bajulando o Abel ainda, mesmo com a vitória de ontem, que foi ridícula, que foi feia, mas está todo mundo falando assim, não, o Palmeiras está voltando a ser aquela equipe que sofre, mas sai com resultado positivo. É diferente quando a gente sai com resultado positivo, onde todos os nossos gols foram de pênalti. Eu não vou mudar minha opinião. Agora, o Felipe Luiz alcança essa invencibilidade de 27 jogos, ele tem apenas uma derrota. Ele tem mais títulos do que derrota. Ele já está com 3 títulos pelo Flamengo, há pouco tempo de gestão, 27 jogos de invencibilidade e pode bater aí em breve os números de Jorge Jesus. O que é considerado pelo torcedor do Flamengo números e valores muito, muito importantes, porque mostra a cultura que o técnico tem carregado com esse elenco do Flamengo e principalmente solidez e consistência. Entre partidas boas, mais ou menos, e ruins, consegue vitórias. Tira vitórias ali da cartola. Tá bom? Coloca nas opiniões, pessoal. O que vocês acham sobre tudo isso que a gente conversou? Tamo junto. Boa segundona pra todo mundo. Valeu, falou, até mais. E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos. Vitória do Flamengo, vitória do Palmeiras, né? Vamos falar um pouco aqui, os 2 jogos ao mesmo tempo. Horrível de ver isso, pra mim, não, né? Pra eu que tenho que ver os 2, que eu sou palmeirense, quero ver o jogo do Palmeiras ao mesmo tempo, quero acompanhar o jogo do Flamengo por causa aqui da galera do canal, que é muito importante, né? 94% dos inscritos são flamenguistas, então eu tenho que ver também os 2, né, cara? Cara, o Flamengo fez o que tinha que fazer, ganhou de 2-1. O detalhe é que no primeiro tempo o Flamengo amassou ali o Sport, né? Aliás, o jogo inteiro amassou, né? Mas no primeiro tempo tava amassando mais, aí chegou ali acho que da metade, um pouco pra frente, o Vitória tentou equilibrar o jogo, mas mesmo assim não deu esquema não. A Arrascaeta meteu o golaço, o Bruno Henrique fez gol também. Velho, o Flamengo é muito forte, né, cara? Muito forte. O time que começou escalado corretamente ali, com o time do Flamengo, né? Com o Rossi, Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley, De La Cruz, o Pulgar, Everton, Cebolinha, Arrascaeta, o Gerson e o Juninho. É o time titular do Flamengo. Né, com exceção do Pedro, do Juninho, que não é, a gente não sabe, acho que não vai ser titular ainda. O Pedro voltando, acho que ele perde a titularidade. O resto do time praticamente é o time titular, faltando ali também um Danilo. Mas, cara, é o time titular do Flamengo hoje, é a força máxima do Flamengo contra o Vitória lá no Barradão, cara. E não dá a boca, né, velho? Não esquece, não dá a boca. O Vitória, por mais que tentou embaralhar ali, competir, brigar também, ficou um jogo bem truncado, mas não dá, né, cara? É o Flamengo, é o Flamengo. No segundo tempo entrou o Luiz Araújo, Bruno Henrique, Michael, Gonzalo Plata e o Everton Araújo, tá? A escalação aqui
Então, eu achei engraçado o Wellington Rato, né, que era titular no São Paulo, importante no São Paulo, reserva no Vitória, entrou no segundo tempo. Que coisa louca. Acontece, né, velho? Acontece. Você vê como o São Paulo tá feia a coisa. Mas é o que eu queria falar o seguinte, a estatística do jogo, ó. O Flamengo amassou praticamente o Vitória em termos de finalização, né? Foram 14 chutes a gol contra 5 do Vitória. O Vitória ainda acertou 3, né? Deu um pouquinho de trabalho. E o Flamengo acertou 7. 36% de posse de bola do Vitória jogando em casa contra 64% do Flamengo jogando fora de casa. Ê, Flamengo, cara. Eu falo que não tem jeito. O Flamengo acertou 90% dos passes, velho. É muito alto isso. E o Vitória foi bem também, com 84%. Mas o Flamengo foi muito superior, né? Muito alto, cara. 7 faltas Vitória, 17 faltas fez do Flamengo. O Flamengo teve que fazer bastante falta. Não teve amarelo, apesar das faltas, porque não foram faltas fortes. Não teve vermelho. 3 impedimentos do Vitória, 2 escanteios do Vitória e 6 escanteios do Flamengo. E não teve nenhum impedimento por parte do Flamengo, tá? Com esse placar, o Flamengo aí ficou com 4 pontos, tá na 6ª posição, pelos critérios de desempate. O primeiro é o Corinthians, Corinthians em primeiro, tá? O Inter que tava metendo 3-0 no Cruzeiro, meu Deus, Cruzeiro, hein? 3-0 pro Inter, que vergonha pro Cruzeiro, velho. Levando com 4 pontos, aí tem o Ceará também com 4 pontos, tem o Fortaleza com 4, Ceará que meteu 2 no Grêmio, né? Tem o Fortaleza com 4, Botafogo com 4, aí o Flamengo com 4, depois em 7º o Palmeiras com 4. O Palmeiras, que eu vou falar a verdade, velho. Mas o Flamengo jogou bem melhor, é a questão que o Vitória encrespou o jogo ali, foi valente, né? Mas o Flamengo fez certo, foi com o time certo. Então, tipo assim, tem que valorizar. Já o Palmeiras não, o Palmeiras foi displicente. Joga time reserva, tipo assim, aí na minha opinião, isso já é um desrespeito com o adversário, tá? De meter no time reserva no começo. Aí você tá dizendo que o cara esse time aqui é ruim mesmo, vamos pro time reserva. É mais ou menos por aí, os caras já ficam putos e já joga mais. É isso que eu tô falando, cara. Então tem que dosar. Pra mim, cara, quer poupar? Poupa diferente, ao contrário, cara. Põe o time titular no começo, depois troca, cara. Aí no segundo tempo troca 5 lá e pronto. Tipo, e aí poupa o titular, mas já resolve o jogo. Já que acha que é fácil o jogo, né? Acha que é fácil. Não tem jogo fácil. Mas acha que o time é menor, porque vai querer poupar junto nesse jogo. Acha que é fácil, vai lá, né? E aí põe o time reserva. Ah, meu Deus. Mas faz ao contrário, caramba. Brincadeira. Vamos que vamos, cara. Desculpa aí. Até mais. Então é isso, nação. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Os canais Opina Porco e Deixa o Palmeirense Falar comentaram um pouco sobre a vitória do Mengão pela 2ª rodada do Brasileirão fora de casa. E tem notícia boa vindo por aí. Parece que o fim da novela Jorginho está prestes a acabar de fato. O acordo entre Flamengo e Jorginho está cada vez mais perto de acontecer. O presidente da BAP aceitou as condições do negócio e o clube acertou os valores com o volante. A bola agora está com o jogador e o Flamengo segue aguardando o retorno para fechar essa contratação. No início da semana passada, as duas partes haviam se reunido e diminuíram a diferença de valores ali do contrato. Os dois lados tiveram que ceder nesse caso e o diretor ali do futebol, José Bolto, levou os termos ao presidente do BAP, que deu um ok para o Flamengo prosseguir com a contratação. Ao que parece também, Jorginho ele não fechou as portas para outras propostas. Por isso, a gente entende que o jogador ainda não deu a resposta final ao clube do Flamengo. O contrato de Jorginho com o Arsenal termina no dia 30 de junho, mas as partes não veem problema em encerrar um vínculo antes para que o volante se apresente no ninho com tempo para se preparar para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo estreará no torneio no dia 16 de junho. Contra o Esperance, da Tunísia. E você aprova a chegada do Jorginho? Expresse sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo. Dito isso, até a próxima. Tchau, tchau.